Benjamin. Pastor Benjamin demonstrava uma preocupação por todas as igrejas aqui no Brasil. Não só as que ele trabalhou. Mas tem cadernos, hoje eu vi uma irmã que fez uma coletânea dos cadernos de oração do pastor Benjamin. Coisa maravilhosa, né? Os cadernos de oração, lista de oração. Lista de oração, que ele orava pelos crentes. E o apóstolo Paulo está aqui demonstrando interesse pela igreja Tessalônica, que era uma igreja nobre. E ele foi então visitar essa igreja, ele tentou ir visitar a igreja, visitar os irmãos. Mas ele disse aqui uma dificuldade que ele teve. Qual foi? Foi barrado o caminho. Quem barrou o caminho? Ele disse que foi Satanás. Está lá, no verso 18. Satanás barrou o caminho. Eu tenho dito e repito, irmãos, que é muito fácil a gente criticar um irmão que não veio à igreja e devemos expressar preocupação com ele, sim. Mas devemos também lembrar que para aqueles que querem se aproximar dos demais para servir, há uma barreira. Pode acontecer uma intervenção até inimiga. Não estou dizendo que todos que não vieram ainda é porque o diabo está no caminho deles, não, mas estou dizendo que existe essa possibilidade em alguns casos. Não está claro aqui? O apóstolo Paulo foi barrado o caminho por Satanás. Barrado o caminho. Tinha um pregador, cujo nome eu não vou citar, mas era um célebre pregador. E a mulher dele não era peça muito boa. Não vou falar da pobre também não, mas eu quero só contar a história aqui para o acontecido, né? Então, ele vivia viajando. E de tempo em tempo vinha para casa. E às vezes, eu não sei se era por isso, não era por isso, não, porque ele tinha o ardor missionário no seu coração. E ele tolerava algumas coisas da mulher. Eu não vou dizer que não tinha nenhuma culpa, não, porque eu não conheço bem nenhum lado nem outro, mas conheço só a história, assim. Mas o que é certo é que ele era odiado por muita gente por causa do evangelho. Ele tinha muitos inimigos do evangelho. E ele ia para uma viagem missionária, montado num cavalo, uma capa, um chapéuzão. E de noite, atravessando um rio, num baixio, ia entrando para o rio. Alguém sabia que ele ia passar. E disse, vou fazer um susto a ele, para ele desistir. E com a roupa esquisita, lua clara, atravessou na frente dele e parou ele. E ele disse, quem é você? Ele disse, eu sou Satanás. Satanás, ele pensou, Satanás? Você conhece a minha mulher? Não. Então você não é Satanás, não. Vou embora. Saiu bem, não foi? Saiu bem. Saiu bem. Bem, eu não estou falando das mulheres com isso não, viu? Entenda. Foi uma situação específica. Mas o diabo barra o caminho, né? O Satanás barra o caminho. Quis barrar usando um mentiroso lá, não foi? Ele resolveu bem fácil, né? Mas isso talvez encoraje também você tolerar alguma situação, quem sabe do marido, né? Quem sabe, né, um lado ou outro. Então, tenha paciência, tolere, sirva a Deus, persiste em servir a Deus. Não desista, vá em frente, Deus lhe dará graça. Mas Paulo, ele queria rever os irmãos, como no caso de Filipos, ele queria visitar para verificar algumas em que ele podia ser útil. Ele queria verificar as deficiências das igrejas e ajudar no que
no que preciso. Então, ele disse aqui no verso 19, hoje nós estamos sequenciando aí as 5 coroas e passamos na coroa, hein? Da vida, ó o povo inteligente, hein? A coroa da vida, a coroa da justiça e hoje a coroa da alegria. Então, João Victor, a coroa da vida é prometida para quem? Aqueles que são perseverantes na provação, fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, disse Jesus. Amém? Isso é maravilhoso, não é? Recompensa verdadeira. E a coroa da justiça, alguém que serviu esse mesmo que escreveu Tessalonicenses, e estava preso e sabendo que ia morrer, mas estava felicíssimo da vida. Né? Oh, que bom, vai ser o momento de eu chegar lá. Né? Ele pensava assim, que maravilha, eu fazer tudo para completar tudo direitinho, não deixar pelo meio do caminho nada. Aí ele disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam o quê? A sua vinda. Amém? Então a coroa da justiça para aqueles que amam a vinda de Jesus. Foi cantado, né? Quando se fizer a chamada, lá estarei. Lá estarei. E hoje nós estamos diante da coroa da alegria. É que o povo de Deus é um povo alegre, né? Um povo alegre. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Versos 19 e 20 de capítulo 2 de Tessalonicenses, primeira carta. Amém? Nosso Deus e Pai, agradecemos pela Tua palavra, pedimos que o Senhor aplique em nossos corações, enchendo de alegria cada um para estar nessa expectativa tão gloriosa de algo maravilhoso que se dará no porvir para todos aqueles aqui que estão empenhados em levar almas a Jesus Cristo, ao teu reino. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A polícia está trabalhando, né? Amém. Deus abençoe, Deus guarde eles também, né? Bom, ou a ambulância, trabalhando também, né? Trabalhando também. Deus guarde mais ainda, né? O caso é grave, né? Deus abençoe. Mas a polícia está trabalhando também, eu tenho informação, trabalhando muito a polícia, né? No caminho do Coronel, pegou tanta moto essa semana, né? Bem, mas não é o caso, você não vai para lá hoje. Vamos aqui, e cuide também do seu transporte, né? A coroa da alegria. Quando uma pessoa é alegre, ela de uma certa forma expressa ser uma pessoa feliz. A menos que ela seja um hipócrito ou hipócrita, não é? Hipócrita. Então, esse artista, ele tinha a facilidade de chegar em um auditório e pegar um texto, colocar uma máscara, e colocar um tom de voz e ler aquele texto e todo mundo chorava. Inclusive ele. Então ele poderia ir se arrumar, alguns minutos depois voltar com outro texto, um tom musical, outra máscara, e todo mundo sorri. Ele sorri também. Mas ele era um artista, Mas você não é esse artista. Você é verdadeiramente alegre com Jesus. Alegrai-vos com os que se alegram. Está alguém alegre? Cante louvores. Quantos cânticos hoje à noite, né? Quantos cânticos hoje à noite? Cante louvores.
A coroa da alegria, ela está prometida para aqueles que levam almas ao Senhor Jesus. Paulo estava regozijado com os crentes de Tessalônica. Paulo estava preocupado com eles, sim, mas estava feliz e disse que eles eram a sua coroa. E não somente na igreja de Tessalônica, mas você verá isso também na igreja de Filipos, capítulo 4, Filipenses 4, verso 1, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Amém? Permaneçam firmes no Senhor, vocês são a minha coroa, a minha alegria e coroa. Paulo levou, foi ele que fundou a igreja lá de Filipos. E ele levou quantas pessoas a Cristo, começou lá em Filipos, com sofrimento, mas com regozijo, com alegria. Estava lá preso na prisão de Filipos, chicoteado, açoitado, injuriado, injustiçado. Mas diz a Bíblia, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Amém? Irmão Wellington falou aqui da alegria no Senhor, né? Sim, Deus faz o seu povo alegre mesmo. Está lá em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a vossa força, né? A alegria do Senhor é a vossa força. Lembra o corinho? Lembra o corinho? A alegria do Senhor é a vossa força? Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegrias, poderás cantar. Se tu tens alegrias, poderás cantar. Se tu tens alegrias, poderás cantar. Alegrias sem medida Ele dá. Se tu tens alegrias, poderás sorrir por debaixo da máscara. Se tu tens alegrias, poderás sorrir. Se tu tens alegrias, poderás sorrir. Alegria sem medida Ele dá. Deus abençoe. Tá bem, irmãos? Vós sois a minha alegria e coroa. A coroa da alegria para os que levam a alma ao Senhor Jesus. Eu posso lembrar a história que Jesus contou naquela série de mensagens, de ilustrações, de histórias sobre coisas perdidas. Coisas perdidas. Na realidade, o tema seria lá, perdidos e achados, né? Porque a mulher achou uma dracma que havia perdido. Aí um pastor achou a sua ovelha. E aí o pai achou um filho que estava perdido. Esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E é dito no Evangelho de Lucas que o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar quem? O que estava perdido, perdido exatamente. É o perdido mesmo. Jesus só salva os perdidos, só pecadores. Por que muita gente não quer ser crente? Porque não reconhece a seriedade de sua situação. Seu problema é sério, gente. Mas o pecador não reconhece o seu problema real. Não sou tão assim também não. Eu só bebo nos fins de semana, né? Só fumo uma carteira por dia. Né? E lá vai falando tanta coisa que faz quase que todo dia só. Né? Mas não seja por isso, você já nasceu errado. Já nasceu errado. Tem que nascer de novo. Eu gosto de adágios, aqueles adágios, provérbios, né? Tem um provérbio
secular que diz que pau que nasce torto, morre torto. Não tem? Pau que nasce torto, morre torto. Aí pensa, é verdade. É verdade, pau que nasce torto, morre torto. Não tem como aprumar ele, não. A solução é cortar pelo tronco, aí nasce aprumado. Por isso Jesus tem que nascer de novo, nasceu errado. Nasceu errado. Tem que brotar aprumado, porque estava torto mesmo. Mas Jesus conserta as coisas tortas, né? Um dia um hominho torto. É verdade. Mas Jesus veio buscar e salvar o perdido. É o pastor Victor, né? O Maxwell completou 60 anos de ministério na Acre Gospel Missions, né? Completou agora. Ele e Dona Audrey. 60 anos de ministério. Está servindo a Deus lá no Reino Unido ainda, né? Na Irlanda do Norte. Ele tem uma repercussão não só na Irlanda, mas internacional. E ele contou a história do caboclo perdido na selva. Ele com aquele sotaque bem irlandês. O caboclo estava perdido no Amazonas. E disse que quando chegou lá numa aldeia, e na aldeia, os caboclos eles são espertos, eles ficam observando quem vai passando. Aí se vai passando então pula, tem outro, pula, esse é dos nossos, esse é uma pessoa direita. Vai passar um que leva uma queda tropeçando, enganchando, você aí não sabe nada não, vamos pegar ele. Então, eles viram que ia passando um caboclo perdido. E alguém perguntou se ele estava perdido. Ele disse, perguntaram, tu estás perdido? Aí o caboclo respondeu, não, eu não estou perdido, não, perdido está a Moloca. A Moloca foi que perdeu, a casa dele perdeu. O pecador é desgraçado assim, não, estou errado não, todo mundo está errado, o povo é que está errado, eu não estou não, todo mundo está errado. Você nasceu até errado e precisa consertar isso, primeiramente com Deus. Consertar isso primeiro. Então, aqui em Lucas 15, olha lá, Lucas 15, verso 7. Quando a ovelha foi achada, houve um grande regozijo, porque o pastor encontrou a ovelha perdida. Então, o verso 7 disse Jesus, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que acontece quando alguém se arrepende dos seus pecados e confessa a Jesus? Júbilo no céu. Os céus se alegram. Os céus se alegram. Aí um missionário americano ia caminhando com um brasileiro e estava o pessoal lá, numa festa lá, alegres, né? Aí, quando passaram assim, caminhando, aí o outro disse, bagunça. Aí lá na frente o missionário disse, o que é bagunça? É a alegria que estava lá, aquela alegria lá. Tudo bem. Ele guardou aquilo, aí quando foi no culto à noite, uma pessoa decidiu para Jesus. Ele disse, meus irmãos, tem uma grande bagunça no céu hoje. Mas tem uma grande alegria, não é bagunça, mas é uma grande alegria no céu, né? Uma grande alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Não é quando um pecador faz de conta, não. Não é quando um pecador tenta, eu sou de vocês. Não é aparência, não, é realidade. Ele conhece o coração. E o céu sabe. E lá há júbilo diante de Deus quando há arrependimento verdadeiro. Alguém que está nos ouvindo, você já passou por essa experiência na sua vida?
Bem, a coroa da alegria, ela está prometida para aqueles que levam a alma a Jesus, e aqui já está um vislumbre desse regozijo, quando Jesus envia os 70 para os discípulos para pregar, para os antecipar e para fazer. E quando ele comissionou os 12 também, né? Comissionou os 12, ele direcionou, dando poderes sobre tudo o que acontecesse necessariamente, até ressuscitar morto. Aí depois chegaram os discípulos para Jesus. Senhor, em outras palavras, foi fantástico. Não é fantástico, não tinha fantástico. Foi fenomenal. Foi especial, Senhor. Os próprios demônios se nos submetiam em teu nome, Senhor. Os leprosos eram purificados, mortos eram ressuscitados. Aí Jesus disse para eles: espera, calma. Não seja por isso o que aconteceu com essas pessoas. Eu estou aqui parafraseando. Não obstante, alegrai-vos, porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? Está em Lucas 10, verso 20, né? Lucas 10. Então, é importante lembrar que uma alma regenerada, capacitada para o céu por Jesus, é motivo de regozijo para aqueles que a conduziram. No livro de Provérbios, diz que livra os que estão indo para a morte, os que estão sendo mortos, e os que cambaleiam indo para serem mortos. Diz que o fruto de vida é árvore da vida, e que ganha almas é sábio. Quem ganha almas é sábio. Então, irmãos, essa coroa da alegria, para aqueles que estão com o coração voltado ao interesse do reino, que outras pessoas conheçam o mesmo Jesus que você conhece, experimente da mesma fé, da mesma vida em Cristo, e certeza absoluta e convicta de uma eternidade segura com Ele. Amém? Oficina agora. Posso fazer? Tá bom. Feche os seus olhos. O seu está aberto. Estou olhando aqui. Pense aí em algumas pessoas que você levou a Cristo desde que você se converteu. Ou que influenciou, teve uma parcela importante, cooperadora para a salvação dessa pessoa. Pense um pouquinho. Agora, abra os seus olhos. Dá uma olhadinha no auditório se tem algum deles aqui. E se tiver, diga. Fique em pé e diga, eu quero ouvir. Amém, Franquinho. O céu se alegrou, Lívia. Amém? Naquele dia, e continua alegre, porque vocês continuam nessa fé maravilhosa. Amém? Tinha mais alguém? Olha. Talvez você não sabe ainda, né? E aconteceu, você nem sabe, né? Moisés, fica em pé, Moisés. Fica em pé, Moisés. Ei, tem mais, mas eu quero apresentar ele aqui, porque foi nessa sala aqui atrás. Na verdade, antigamente era quase aqui, né? Onde ele fez uma decisão para Jesus num dia na sociedade masculina, Eugênio. Na sociedade masculina. O texto foi Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Então eu expliquei esse texto, e ele orou recebendo a Cristo, e o céu se abriu em festa. Não foi bagunça não, viu? Foi festa mesmo. Amém? Obrigado. Maliete, você falou? Fique em pé aí. Cadê? São Mateus. Laricinha,
O céu se alegrou com essa menina confessando a Jesus, né? E o Mateus aí, Deus abençoe, meus irmãos. Olha aí, estão bem pregados, né? Amém, graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido e exaltado. Amém? Mais uns 2 e pronto. Beleza. Ele alegrou os céus naquele dia. Alegrou os céus. E Flávio ganhou Catarina. Que maravilha. Foi indireto. Eu quero dizer para você, né, que evangelizando de casa em casa, de rua em rua, de vila em vila, cheguei numa casa e ali se converteram algumas pessoas na semana seguinte, e eu fiquei indo lá, e toda a família praticamente fez decisão. Aí depois me casei com ela. Mas demorou, não tinha nada a ver não no momento. Foi consequência. Pois é. Mas jovem, evangelize. Saia de rua em rua, Jacques, de beco em beco. Mas não seja por isso, não. Seja para levar a alma a Jesus Cristo. Ei, tem aquele cântico, né? Pega o violão. Tem jeito não, tem que pegar o violão, né? Dá um tom bem forte. Bem forte um tom aí. Esse não tá bom. Aí, esse aí tá bom. Quero muitas almas a Cristo levar para aquele lindo, lindo lar. Quero vê-las todas a entrar para aquele lindo, lindo lar. Eu vou morar naquele lar. Eu vou morar naquele lindo lar. Quero muitas almas a Cristo levar para aquele lindo, lindo lar. É tão glorioso caminhar para aquele lindo, lindo lar. Eu vou cantar naquele lar. Eu vou cantar naquele lindo lar. Eu vou cantar. Amém. Se tem alguém que não tem certeza de cantar no céu, morar no céu, junto aos irmãos, na presença de Deus, com Ele eternamente, pensa nisso. Venha Jesus Cristo, se considere perdido e deixe-se achado por Ele. Não seja soberbo, não seja